Olá pessoal, aqui quem fala é o Vonley Tomazelli Júnior. Eu vou estar apresentando para vocês sobre uma nova iniciativa no Fedora chamada Silverblue, que a gente considera o sistema operacional do futuro. Então, vou fazer minha apresentação. Eu sou catarinense, sou engenheiro da computação desde 2014. Recentemente eu troquei de emprego, eu trabalho com a parte de nuvem, gerenciamento de nuvens e na Amazon. Desde 2008, então já fazem mais de 12 anos, eu sou embaixador e faço parte do time de qualidade do projeto Fedora. Eu também já ajudei aqui na minha cidade a organizar eventos Startup Weekend. Então, eu estou na área ali há mais de 10 anos. Eu trabalho com informática desde meus 14 anos de idade. Só para ter um histórico para você saber de quem é esta voz e esta pessoa que está falando, se ela entende ou não do que está falando. Então, aqui estão os tópicos que eu vou estar abordando na apresentação de hoje. O que seria o Fedora Silverblue? O que seria um OS3, que é essa tecnologia que a gente usa para gerar nossas imagens? Por que vocês deveriam usar, ou pelo menos começar a pesquisar e se interessar por essa tecnologia? Quais são os benefícios de um sistema operacional imutável? É um sistema que o usuário não consegue escrever na raiz dele. Como é que você poderia estar fazendo, já que o usuário não consegue instalar os pacotes na raiz dele, como é que ele consegue usar os programas externos? Ele usa através de Flatpak, o que seria isso? Como é que um usuário poderia também estar, de outra forma, trabalhando com containers de uma forma bem simples e prática, através de uma ferramenta chamada Toolbox? Se o ciclo de vida muda em relação ao Fedora, e claro, dar algumas previsões do que a gente ainda tem para melhorar nessa tecnologia, o que são as previsões desse projeto que estão em andamento. O que é o Fedora Silverblue? Ele é o antigo Atomic Workstation, então é um projeto que já existia e ele foi refinado e ganhou mais corpo e se tornou o que a gente considera a bala azul do Fedora, ou seja, uma solução que poderia se atrelar a uma bala de prata, uma solução universal para vários dos problemas que tanto os desenvolvedores como usuários comuns têm hoje ao utilizar os desktops. Por isso mesmo é considerada uma tecnologia que vai quebrar paradigma, vai ser a nova geração de sistema operacional desktop. Para citar alguns exemplos, a gente já tem implementações parciais, por exemplo, no novo sistema operacional da macOS, no próprio Android. Então, é uma metodologia que está sendo aplicada e a gente está atrelando isso ao usuário comum. A gente quer que essa ferramenta chegue ao usuário comum. E como é que a gente faz essa separação? A gente entrega isso através de imagens. Então, todo o core do sistema ele é entregue de forma única, através de uma imagem que o usuário baixa e instala a cada nova versão do Fedora. Por exemplo, agora em outubro a gente lançou a versão 33 do Fedora. O Fedora Silverblue 33 é um snapshot, uma imagem, com os pacotes atualizados dessa nova versão. E como eu acabei de dizer, então como é que se faz atualizações? O núcleo do sistema ele é imutável, então o usuário não consegue mexer nele. Essas atualizações são feitas através de snapshot, através de uma tecnologia que eu vou falar mais à frente, que é o RPM OS3. Por ele ser imutável, ele é muito seguro e veloz. Então é uma grande vantagem que ele tem em relação ao sistema operacional desktop tradicional. Então eu vou falar um pouco da tecnologia OS3. Ela é baseada no modelo Git de gerenciamento de árvores. Para quem é desenvolvedor já deve estar sabendo, é o seu dia a dia, trabalhar com controle de versão e gerenciamento. Mas para aqueles que não sabem, seriam como se fossem locais distintos onde você tem o seu código. E esse código, ele simplesmente ele não é um núcleo completo, ele é dividido em várias camadas. Cada camada impacta uma parte do código, cada camada tem uma função específica a cumprir. Então, se valendo dessa tecnologia, a gente criou um sistema híbrido chamado RPMOS3. Ele permite que o usuário tenha uma ponte, então ele consegue instalar pacotes em cima dessas imagens, né? Então você tem toda a compatibilidade de anos que a gente tem de um pacote RPM com a segurança de o teu sistema ele não ser alterado. Então um sistema operacional imutável, que eu vou estar explicando mais à frente, que seria um sistema raiz somente leitura. O usuário não consegue escrever na raiz do sistema operacional. Isso permite que seja bem isolado. O sistema operacional roda como se fosse numa caixa e a aplicação roda em cima dessa caixa, mas ela não tem acesso direto.
não tem um contato direto com o núcleo de um kernel, não tem contato direto com algum arquivo no sistema operacional. E por que vocês deveriam começar a usar, ou pelo menos começar a se interessar, a pesquisar sobre o Silverblue? Ele permite que você foque no seu trabalho e não no sistema operacional. Como eu expliquei anteriormente, como são ambientes separados, ele trabalha muito com analogia de container, então você não precisa mais se preocupar se o sistema operacional vai acontecer alguma coisa, precisa configurar tal coisa. Você foca simplesmente na sua aplicação, naquilo que você está desenvolvendo. Por ele ser subdividido com essa parte de árvores, camadas, como eu expliquei no slide anterior, ele é muito robusto, né? Como é que ele tem essa robustez? Porque as atualizações elas são atômicas, elas são o que a gente gosta de chamar, elas são direto ao foco, elas não têm impacto em outras partes do sinal, ela foca exatamente se tem alguma alteração naquele núcleo específico, naquele subnúcleo, naquela parte específica do sistema operacional. E principalmente ela é muito robusta porque ela trabalha sem falha parcial. Então, se durante uma atualização acontecer qualquer tipo de erro, simplesmente ela não é concluída e o sistema permanece na última versão estável. Então, isso impede que, mesmo durante uma atualização, o sistema seja corrompido, né? E isso tudo, como eu já falei anteriormente, é baseado em imagens. Então, cada vez que acontece uma nova versão, cada vez que você quer instalar um novo ambiente de trabalho, você vai instalando imagens desses ambientes, né? E como você tem isso ambientes, você tem núcleos, partes separadas, é muito fácil de reverter em caso de erro. Ah, instalei o KDE, não gostei, quero migrar para o Gnome. Você já tem a imagem, já tem um núcleo separado com o Fedora rodando em Gnome. Basta você excluir o núcleo com o KDE. Você não precisa desinstalar os pacotes. Simplesmente você pode ignorar, mandar que esse núcleo, esse código, essa imagem que você já instalou seja excluída. Você não perde, eles são totalmente separados, não tem ligação um com o outro. E por eles ter essa separação, é muito fácil, por exemplo, você manter várias versões. Então, eu quero ter, por exemplo, um snapshot, um Silverblue do Fedora 32, Fedora 33. Eu já quero testar o Fedora 34. Então, você tem 3 versões correndo completamente separadas, uma não impacta na outra. Então, você consegue testar. Eu quero saber se minha aplicação, meu pacote, minha solução vai rodar bem nessa e naquela outra versão. Você consegue fazer os testes e não ter nenhum problema com a sua máquina. Então, você pode ter aquela versão estável que é a que você usa no dia a dia, você pode ter a outra versão que você usa para desenvolver. E todas as 3 elas vão coexistir de uma forma bem prática. Elas vão estar isoladas, elas não vão estar interagindo entre si, o que vai impedir que, independente do que aconteça, se fez uma compilação, estourou alguma coisa, isso não impacte no conjunto todo. Você tenha sempre um sistema funcional, tá? É por isso que é muito difícil você quebrar. A gente costuma dizer que o Silverblue Fedora ele é um sistema operacional inquebrável. Então, dificilmente alguma ação que você tomar, ela vai ocasionar que você não consiga mais subir o sistema operacional, que você não consiga rodar a sua aplicação. Porque como são núcleos isolados, você tem o sistema operacional numa caixa, rodando, sem permissão que o usuário escreva diretamente nele. Você tem aplicações correndo em cima, que também se valem de tecnologias de caixa, de sandbox. Então você tem várias partes do seu sistema isolado. Então você tem um grande conjunto, imagina um pacote bem grandão que é o sistema operacional, ele está rodando ali. Em cima desse sistema operacional você tem outra caixa com os seus aplicativos, com as suas soluções. E dependendo da ação que você tomar, essa ação ela não vai impactar no sistema operacional, ela só vai ocorrer dentro da sua caixa, né? Então, isso possibilita que você tenha, novamente, é praticamente impossível quebrar um sistema operacional Silverblue. Então, eu passei a últimos slides falando sobre as tecnologias que a gente usa, mas eu não falei sobre o que seria um sistema operacional imutável, que é a base de tudo que é o Fedora Silverblue, o que é esse conceito que a gente está aplicando agora a nível desktop. Um sistema operacional imutável é um sistema que os arquivos presentes na raiz do sistema são montados somente em leitura por padrão. Ou seja, o usuário não consegue gravar ou alterar qualquer coisa que fique dentro da raiz do sistema. Então, na raiz do sistema onde fica o kernel, na raiz do sistema onde ficam os arquivos de configuração,
toda essa parte que é utilizada para o bom funcionamento do sistema operacional, o usuário só pode ler, ele não pode alterar. Por consequência, se ele não consegue alterar, dificilmente ele vai conseguir causar algum dano grave ao sistema operacional. Já que um usuário comum não consegue fazer esse dano, isso aumenta consideravelmente a resiliência contra danos acidentais. Então, dificilmente alguma coisa vai acontecer e o usuário vai conseguir tornar aquele sistema ou alguma parte bootável do sistema, né? Assim como o usuário não consegue fazer esses danos acidentais, um usuário malicioso também não consegue atacar, já que se ele vai se valer de alguma falha que justamente ataca o kernel ele é somente leitura, ele não tem como se valer de uma configuração, uma alteração de configuração que expõe alguma parte da memória, que faz algum comportamento inadequado. Então, aumenta muito também a parte de resistência a ataques maliciosos num sistema operacional imutável. Mas se o sistema é imutável, como é que eu faço para atualizar ele? Como é que ele recebe a atualização? Através daquela ferramenta que eu disse mais atrás, o RPMOS3. Então, no Silverblue, ele não vem para o padrão DNF instalado, que é o gerenciador de pacotes, ele vem o RPMOS3. O RPMOS3, o que ele faz? Cada nova versão, ele verifica o que foi alterado, altera, imagina a parte de commit, pull, push, e assim por diante na imagem, né? Você vai ter uma imagem estável do seu sistema rodando, ele faz essas checagens, atualiza. Se atualizou com sucesso, uma nova imagem estável é guardada. Se não, ele reverte e não faz nenhum tipo de atualização. Então, dificilmente, durante o processo de atualização ou alteração do sistema de arquivos, né, que é a única ferramenta que consegue alterar é o RPM-ostree, você vai estar tendo algum defeito. Então, isso garante uma confiabilidade muito alta. E se somente essa ferramenta que consegue, o sistema é montado em raiz, dificilmente o usuário normal vai corromper o sistema operacional, porque ele não tem acesso à raiz do sistema, ele não tem acesso às configurações, ele não consegue, de alguma forma, mesmo que por acidente, modificar alguma parte desse sistema, isso causar, por exemplo, que o sistema não inicie, que um determinado drive não suba. Como ele não tem esse acesso, como ele não tem a escrita, né? Porque então todo arquivo de configuração ele tem os sistemas Linux, ele se baseia em permissões de grupo e usuário. Como o usuário não tem acesso de gravação naquele, né? Toda a parte, como eu falei, toda a raiz. Então tudo que está abaixo da raiz, barra alguma coisa, é somente leitura. O usuário não consegue modificar. Se ele não vai conseguir modificar, ele não vai conseguir, por consequência, corromper o sistema operacional. O que isso garante? Que o usuário comum, ou mesmo o desenvolvedor, quando ele está fazendo a sua solução, quando ele está testando, ele pode ter a certeza que, independente do que ele faça, ele nunca vai corromper o nível mais baixo, o nível do sistema operacional. Ele sempre vai ser, independente do que ele fizer, ele vai estar dentro. Lembra que eu falei lá no começo o conceito de caixas? Então, existe uma caixa do sistema operacional, essa caixa ele não mexe, né? Ele vai estar mexendo na caixinha que fica rodando em cima do sistema operacional, que seria a aplicação, que seria as demais ferramentas que a gente tem. Dentro dessa caixa, ele vai conseguir gerar algum impacto, ele vai conseguir gerar algum dano, né? Mas esse dano vai ficar concentrado somente nessa caixa dele. Então, se ele fizer qualquer coisa, desinstalar a biblioteca, lib, alguma coisa, ele vai desinstalar a lib, a biblioteca daquele pacote, daquela caixa que ele está mexendo, e não no sistema operacional. Então, sempre, ou quase sempre, o sistema operacional vai funcionar, porque o usuário não tem acesso para mexer nele. A única ferramenta que tem acesso para mexer é o RPM-ostree. E mesmo quando ele mexe, se acontecer qualquer tipo de falha, ele reverte, ele não faz parcialmente. Então não existe atualização parcial no Fedora Silverblue. É sempre revertida a versão estável. Então, como vocês devem ter reparado, eu estou frisando bastante que não tem como mexer, como não tem como fazer. Então, pronto, o que eu vou fazer com esse sistema operacional se eu não consigo instalar um pacote LibreOffice, eu não consigo trabalhar nele? Você tem como fazer isso, só que você vai fazer isso através de um Flatpak. O que seria um Flatpak? Ele é uma estrutura de distribuição de aplicativos para desktop Linux. Imagine o seu RPM, o seu pacote Deb, mas agora ele seria um pacote universal, que a gente chama. Você, como desenvolvedor, você não precisa fazer um pacote para cada distribuição Linux. Você faz somente um pacote, e esse pacote contém tudo que aquele programa vai precisar, as bibliotecas, tudo que ele precisa para executar, coexiste dentro dele mesmo. Lembra que eu falei do conceito de caixinha? Imagina que você tem uma caixa do Firefox. Nessa caixinha do Firefox, todas as bibliotecas, configurações que o Firefox precisa para executar está dentro dessa caixa.
Independente se essa caixa vai ser rodada no Fedora, se ela vai ser rodada no Debian, se ela vai ser rodada no Mint. Um Flatpak, ele funciona em qualquer distribuição Linux, ele é universal. Tá? Isso garante para o desenvolvedor que ele não precisa ter um retrabalho de fazer para vários sistemas operacionais e garante para o usuário que, se ele esquecer alguma coisa, o programa não vai funcionar como o desenvolvedor esperava. Então, ele é uma solução que ajuda os dois mundos. Ele possibilita que o desenvolvedor tenha somente pacote para várias distribuições e do lado do usuário que tudo que ele precisa para rodar aquele aplicativo de forma perfeita esteja dentro daquela caixinha. E como é que ele se vale? Para quem não conhece, ele se vale do conceito de container. Um container mais nada que um isolamento, né? Assim como eu falei de um sistema operacional que é somente leitura imutável, um Flatpak é um aplicativo que ele está dentro de uma caixa e essa caixa não tem contato direto com o mundo exterior. Ela faz acesso de forma controlada. Então, isso que seria uma sandbox, caso vocês não conheçam, tá? Sandbox, uma tradução literal, caixa de areia, é um pacote que ele não ele não consegue enxergar todo o sistema operacional, ele é parcialmente cego. Quando ele precisa de alguma coisa, ele faz um contato externo e é respondido por uma ferramenta intermediária, mas ele diretamente não acessa as coisas. O que isso, já que ele não acessa as coisas, segurança ampliada. Então, dificilmente algum pacote vai ter algum comportamento malicioso que venha a afetar todo o sistema operacional. Então, vocês estão vendo que à medida que eu estou falando, não sei se está ficando bem claro, mas eu vou frisar agora de novo, dificilmente você vai conseguir causar um impacto muito grande no sistema operacional. Né? Mesmo através de um Flatpak, se você pegar, voltando sempre ao conceito de caixa, que eu acho que é mais simples para explicar para todo mundo, independente se você é desenvolvedor ou usuário, você vai conseguir estar entendendo. Como tudo está sempre num ambiente isolado, está dentro de um bloco, qualquer impacto, qualquer problema que ocorre dentro desse bloco, ele não vai impactar os outros blocos que estão à direita ou à esquerda e muito menos o bloco maior que está embaixo, que é o sistema operacional. Então, se uma aplicação ela se comporta como não deveria, a não ser que seja alguma falha, alguma exploração que ainda não foi corrigida, mesmo assim ela não vai estar tendo contato com o sistema operacional, ela vai estar talvez é, fazendo algum acesso que não deveria direto fora da caixa. Mas esse acesso também vai ser controlado, porque ela não consegue se valer de muito recurso, ela não consegue, dificilmente ela vai conseguir escalar uma permissão, já que ela é muito restrita, tá? Então, Flatpak novamente, assim, se vocês repararem, são tecnologias que valem sempre do mesmo conceito, que é o conceito de isolamento. Então, você tem uma solução, cada solução ela coexiste e performa da melhor forma possível isolada. Elas precisam interagir? Precisam, mas não diretamente, sempre com um intermediário. Isso é sempre muito fácil de explicar para qualquer pessoa através de um firewall. Um firewall é justamente isso. Ele impede que o usuário acesse diretamente alguma ferramenta, né? No caso, a internet, alguma aplicação e assim por diante. Então, existe como se fosse um porteiro dizendo o que pode ou não pode passar. Um Flatpak, ele sempre pede para alguém o que ele precisa do recurso, ele não acessa diretamente. Então, se ele pedir de forma errada, esse recurso vai ser negado, né? Se ele pedir da forma certa, ele vai ganhar aquele recurso. Então, um Flatpak nada mais é do que uma nova forma, que se vale de muitos conceitos antigos, agora aplicado o conceito de container de forma universal. Então, ele veio para solucionar um dos principais problemas que a gente tem hoje nas distribuições, que é cada distribuição tem o seu pacote, tem as suas configurações, tem é, as suas peculiaridades. E o Flatpak ele é justamente para ser um pacote universal. Você vai rodar qualquer plataforma, ele vai ter o que ele precisa para rodar e dificilmente ele vai causar algum problema, já que ele é um bloco isolado. Então, legal, eu já sei que se eu quiser rodar uma aplicação, por exemplo, como o Firefox, basta eu instalar um Flatpak em cima do Fedora Civilblue que eu vou ter acesso ao Firefox. Mas tá, eu não quero rodar uma aplicação, eu quero rodar uma solução. Essa solução ela tem um banco de dados, ela usa uma linguagem, ela tem um proxy. Como é que eu faço isso? Eu preciso de um container, né? Como é que eu vou poder rodar esse meu container? Você pode se valer de uma ferramenta chamada Toolbox. Essa ferramenta ela foca em garantir até mesmo ao usuário como um acesso simples. E como é que ela faz isso? Né? Ela permite, de uma forma gráfica bem tranquila, que o usuário crie, exclua e faça toda a parte de gerenciamento do container.
E como é que esse container ele roda de uma forma mais assertiva? Ele se faz uso dos containers sem raiz do Podman. O que seria um container sem raiz? Containers sem raiz são containers secos, que não tem toda essa parte de sistema operacional. São containers que tem somente aquilo que fica acima do nível do sistema operacional, a parte de aplicação, a parte de bibliotecas daquela solução. Tá? E como é um container, é muito fácil a separação do conteúdo de um container do sistema operacional. Lembra que eu falei de caixa? Eu sempre vou voltar nessa questão. Agora a gente adiciona mais uma caixinha. A gente tem a caixa do Silverblue, que é um sistema operacional, está lá embaixo, uma caixona grande. Do lado esquerdo eu tenho uma caixinha com meus Flatpaks, que seriam os meus aplicativos, né? E agora à minha direita eu tenho as caixinhas do box, eu tenho os meus containers com aplicação. Então, toda hora, cada um dentro do seu quadrado. Legal, então eu sei que no Fedora Silverblue, se eu quiser rodar uma aplicação, como no caso do Firefox, basta eu instalar um Flatpak daquela aplicação. Mas tá, eu não quero rodar uma aplicação, eu quero rodar um ambiente, eu quero fazer algum teste, algum desenvolvimento de uma solução que precisa de banco de dados, que precisa de todo um conjunto de soluções. Eu vou precisar de um container. Como é que eu rodo um container de uma forma bem simples e fácil no Fedora Blue? Você pode se valer de uma ferramenta, né, de linha de comando chamado Toolbox. O Toolbox, ele permite que você tenha, de uma forma bem simples, até mesmo para um usuário comum, a criação de ambientes separados em containers. Né? E como é que esses ambientes são nascidos, como é que são criados, quais são as peculiaridades deles? Através de uso de containers sem raiz do Podman, que seriam containers secos, que você tem somente a que a aplicação precisa rodar e não tem toda a parte de sistema operacional abaixo deles. Essa ferramenta é bem fácil. Você tem, quando você faz a criação de uma forma bem fácil e bem rápida, esse seu container criado através do Toolbox, ele é totalmente isolado. Ele tem todo um conjunto de ações e comandos, então quando você faz um comando, né, você entra nessa tua toolbox, o comando é executado pela toolbox. Então, se você rodar um comando, esse comando não se vale de alguma ferramenta externa, é sempre um comando de dentro da caixa. Né? Então, isso garante que aquele ambiente esteja isolado e tudo que ele precisa para rodar também está dentro daquele ambiente. Né? E por isso estar isolados, tem a separação de todo o conteúdo do container do sistema operacional. Então, lembra que eu falei das caixas? Agora a gente já chegou. A gente tem aquela caixa bem grande lá embaixo, que é a Fedora Silverblue. Em cima dessa caixa à esquerda estão os Flatpaks, então todas as minhas aplicações são Flatpaks. E à minha direita, através de container, eu posso me valer da ferramenta de Toolbox para ter containers. Né? Então, você vai estar sempre agregando coisas, mas notem, você nunca vai estar mexendo no sistema operacional, você vai estar sempre trabalhando acima dele. Legal, gostei. Parece realmente um sistema bem promissor, uma tecnologia diferente, mas nem tudo são flores. Como ele é um sistema operacional imutável, não tem acesso direto à raiz, infelizmente hoje alguns drives de terceiros não funcionam muito bem, alguns drives proprietários, por exemplo. Né? Então a gente ainda está trabalhando para melhorar a compatibilidade desses drives, então reescrever para que eles façam acesso de uma forma mais indireta àquele recurso, e que através desse acesso indireto ele possa estar rodando dentro desse conceito do Fedora Silverblue. A gente também quer trabalhar para que ter mais opções de fonte de programas, então eu falei de Flatpaks e Toolbox, mas a gente quer também que, por exemplo, hoje também já é possível usar a parte de Snapd, então outras soluções que se valem desses conceitos de isolamento que já existam hoje ou que venham a surgir, a gente quer ter que o nosso usuário tenha essa opção de ter mais fontes, mais locais para poder fazer a instalação desses programas. Mais ambientes desktop, então hoje o Fedora Silverblue é entregue com Gnome, você consegue instalar outros ambientes de trabalho, por exemplo, como o KDE e o XFCE, mas a gente gostaria que isso saísse mais pronto, assim, de forma fora da caixa, você pudesse ter uma imagem já direto nos nossos repositórios, e essa imagem já contém diretamente o KDE, já contém diretamente o XFCE, você não precisa se fazer de uso da instalação do Gnome, então assim, de uma forma mais isolada ou
aplicar o que a gente tem hoje no Fedora, que a gente chama de spins, que seriam versões customizadas do Fedora já com aquele fim. Então, no caso do ambiente de trabalho, você ter um ambiente de LXDE diretamente, você já instalar diretamente aquilo que você gosta ou quer usar, né? E claro, esse é um conceito muito novo, então, como eu disse, a gente está aplicando isso de uma forma mais ampla na parte desktop. Hoje existem outros sistemas operacionais que aplicam de forma parcial, né? Então, essa é uma tecnologia muito nova e que ela ainda está sendo refinada, ela ainda tem como crescer, ela ainda tem como, de certa forma, criar mais pontes, fazer soluções que possibilitem os diversos usos que a gente tem. Então, imagina os sistemas operacionais desktop, a forma tradicional, né, de você acessar e gravar na própria rede de sistema, existem há mais de, vou chutar aqui, uns 50 anos. Então, já foram feitas diversas soluções, né? E elas precisam ser adaptadas, elas precisam existir nessa nova barreira, nessa nova quebra de paradigma, que seria fazer acesso ou executar, mas não poder escrever naquela raiz. Então, como é que eu faço isso, né? Então, provavelmente tem adaptações, e essas adaptações elas têm que partir do desenvolvedor, mas, claro, o usuário tem que estar participando e falando, opa, aqui não está funcionando, como é que a gente faz para funcionar, ou como é que a gente pode escrever de uma forma que funcione para ambos os mundos, né? E, claro, se ela se tornar uma tecnologia que atenda aos diversos usuários que a gente tem, as diversas formas que se utilizam, provavelmente ela vai ser o substituto do Fedora Workstation, que é a nossa versão de desktop. Então, futuramente, se tudo ocorrer de todos os nossos quesitos, né, a gente tem uma série de validações que a gente faz hoje. Eu posso dizer, por exemplo, o Fedora, eu sou do parte do time de qualidade, cada vez que uma versão de implementação do Fedora, independente se ela é o Silverblue, se ela é o Fedora Workstation ou qualquer uma das nossas versões, né, a gente tem versões diretas para fins, então a gente tem versões para nuvem, a gente tem versões para servidor. Cada uma dessas versões, quando elas são testadas e homologadas, elas têm uma série de requisitos. Então, quem sabe, se todos os requisitos forem possíveis de atender, possivelmente o futuro vai ser a gente ter o Fedora Silverblue aplicado a todas elas. Então, que a gente consiga ter esse novo paradigma aplicado ao dia a dia, atendendo o que os nossos usuários precisam, né? Então, o futuro é esse. A gente espera que a gente está investindo, que a gente acredita que possivelmente esse conceito de sistema operacional imutável vai ser a solução que vai ser adotada no futuro para os sistemas operacionais em si. Pô, legal, Vonei. Realmente, assim, abriu a minha cabeça, né? Eu posso dizer, como eu falei, eu já estou nessa área há um bom tempo, assim, faz tempo que eu não vi alguma coisa que me faz falar assim, meu, que solução da hora, que coisa que, pô, legal que pensaram nisso, né? Então, eu estou investindo meu tempo, né? Assim, eu faço várias coisas no Fedora hoje, mas eu gostei bastante dessa abordagem, dessa solução, dessa quebra de paradigma que é o Fedora Silverblue. Então, se eu tenho, assim como você, como eu, você tenha tido esse interesse, despertar e queira brincar ou se aventurar nesse mundo do sistema operacional imutável, venha participar junto com a gente, né? A gente é um time pequeno hoje no Fedora, a gente é em torno de 33 pessoas trabalhando. Claro, a gente não trabalha só nisso, mas aqueles que começaram tudo isso, a gente precisa de ajuda para criar ferramentas. Então, como eu disse, existem várias soluções ainda que não foram portadas ou não foram pensadas nessa forma de executar, né? Então, a gente precisa que desenvolvedores, também precisamos de pessoas para documentar. Então, principalmente agora que assim existem diferenças, então aquele velho, a documentação em como era aqui, como ficou agora, né? A gente precisa dessa tradução do tradicional para o novo. A gente precisa de ajuda para gerenciar a infraestrutura, então tudo isso corre através de várias ferramentas. As ferramentas elas fazem deploy diariamente e dependendo dos resultados podem ou não nos impactar. Então a gente tem um time de infra hoje que cuida não só dessa ferramenta, mas de todas as ferramentas Fedora. Então a gente sempre precisa de gente para poder estar evoluindo o nosso desenvolvimento. E claro,
assim como eu faço, né? O time de QA que atua em várias áreas do projeto também está precisando de gente de QA para poder auxiliar no Silverblue. Então, você baixar as imagens, os snapshots, fazer as atualizações, testar, funcionou, não funcionou, ver se aquelas premissas que eu falei, de, por exemplo, aconteceu algum erro, ele retornou, não, ele aplicou e tentou botar, então ele se comportou de forma errada, né? Então, a gente precisa de gente para testar. Isso aqui foi bem uma introdução bem rápida e direta, assim, né? Os conceitos eles são meio complexos, né? Eu tentei focar, assim, numa palestra que agradasse tanto aquele usuário iniciante como um usuário desenvolvedor, então vocês devem ter percebido que ao longo da palestra fui fazendo comparações para os dois gêneros, né? Tanto o desenvolvedor quanto o usuário comum. Ela focou realmente em querer jogar luz sobre essa tecnologia, né? Que poucas pessoas ainda conhecem, ela está em desenvolvimento pelo menos há uns 3 anos, né? Como eu falei, o antigo nome era o Atomic Workstation. Então, ela possibilita que uma nova função nasça aí, um novo interesse, né? Então, caso vocês queiram me contatar, é só me mandar um e-mail, né? volney@fedoraproject.org. Se eu não souber, eu vou repassar a pessoa que vai saber, né? Então, fica aí, caso vocês queiram mais informações, podem acessar o site do Fedora, né? fedoraproject.org, fedoraproject.org/wiki. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só falar mais. E obrigado mais uma vez à comunidade de Linux por abrir esse espaço e permitir que a gente está aí compartilhando mais uma vez uma tecnologia, uma inovação de software livre, e no caso que hoje a gente está incubando dentro do projeto Fedora, né? Muito obrigado. Valeu, pessoal.